Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, professor de Física. No vídeo de hoje nós vamos a mais uma aula de calorimetria. Vamos hoje abordar o tema princípio de conservação das trocas de calor. Se você não é inscrito em nosso canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho de notificações e no final deixe um like para nos ajudar. Vem aí a vinheta do canal e em seguida eu retorno para responder a questão junto com vocês. E a questão diz o seguinte: uma barra de cobre de massa igual a 200 gramas a uma temperatura de 230 graus Celsius é mergulhada dentro de um recipiente que contém 20 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura do equilíbrio térmico é de 25 graus Celsius, vem o comando, determine a capacidade térmica do recipiente que contém a água em caloria por graus Celsius. Eu vou então agora retirar as informações do problema organizado para depois voltar e resolver a questão junto com vocês. Vamos lá. Da questão ele me deu o cobre e as informações do cobre nós coletamos aqui. A massa, 200 gramas, temperatura inicial de 230 graus Celsius e o equilíbrio térmico, que vai ser a temperatura comum a todos os corpos que estão envolvidos no processo, é de 25 graus Celsius e vale para todos os corpos. No caso, o cobre, a água e o próprio recipiente que vai conter a água e o cobre. Além disso, foi nos fornecido também o calor específico do cobre, o calor específico da água. Já adianto que é interessante vocês memorizarem o calor específico da água, viu? 1 caloria por grama graus Celsius. E ele pede a capacidade térmica do recipiente. Para isso, vamos lembrar uma coisinha aqui, capacidade térmica. O conceito de capacidade térmica diz que é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Então, é a quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Dessa equação, se eu faço meios por extremos, resulta em quantidade de calor igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, essa equação nós vamos usar para o recipiente. O que diz o princípio de conservação das trocas de calor? Se você tem um recipiente termicamente isolado, a soma das quantidades de calor trocado vai ser igual a zero. O que é óbvio, né? Se está dentro de um recipiente, a quantidade de calor que um perde é exatamente igual à quantidade de calor que o outro ganha. O que perdeu fica negativo, o que ganhou fica positivo. Essa soma total vai dar zero. Vamos escrever isso aqui. A quantidade de calor recebido pela água, mais a quantidade de calor cedida pelo cobre, mais a quantidade de calor recebida pelo recipiente, essa soma toda dá zero. Como houve variação de temperatura de todos, eu concluo que aqui o calor trocado é de tipo sensível. Calor sensível é aquele que ocorre variação de temperatura do corpo ou da substância. E para calculá-lo, nós usamos a equação fundamental da calorimetria. Vamos escrever aqui. Pronto, para a água nós temos que a massa da água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Para o cobre, massa do cobre, calor específico, variação de temperatura. E para o recipiente, a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Agora vamos pegar essas letrinhas, trocá-las por valores numéricos que estão dados aqui em cima. Fica então assim. Para a água, a massa foi 200 gramas, o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius, e a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, 25 menos 20, que dá 5. Para o cobre, a massa foi 200, o calor específico foi dado, 0,03, e a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, 25 menos 230, dá menos 205. Sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. Para o recipiente, capacidade térmica nós queremos, vezes a variação de temperatura, que é a mesma da água, já que o recipiente e a água estão em equilíbrio, né? Então estão a mesma temperatura. Então vai dar 5 graus Celsius. E a soma disso vai dar igual a zero. Fazendo essas continhas, fica então 200 vezes 5. Isso aqui vai dar igual a 1.000 mais, fazendo essa continha aqui, 200 vezes 0,3 vezes menos 250. Não esqueça que tem que fazer o jogo de sinal aqui, né? Mais por menos vai dar menos 200 vezes 0,3 vezes 205, isso dá 1.230, mais C vezes 5, que dá 5C.
5 vezes C. E isso é igual a zero. Agora, fazendo essa operação, sinais contrários subtrai com o sinal maior. Isso aqui vai dar, portanto, 230, menos 230, né? Mais 5C. E isso é igual a zero. Isolando esse C aqui, vai ficar 5C igual. Esse 230 subtraindo passa a somar 0 mais 230. Isso dá 230. Como eu quero C, esse 5 está multiplicando, passa a dividir. Vai ficar, então, 230 dividido por 5, né? O que me dá, então, uma capacidade térmica igual a 46 calorias por grau Celsius. Estaria assim concluído a nossa questão. E como opção correta, nós temos aqui o item, vamos subir aqui a nossa lousa, nós teríamos o item A de Aurora como resposta correta. Era isso que tínhamos. Se você gostou, deixa um like e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.